Mesmo com o laudo médico confirmando o crime, continua solto o motorista da prefeitura de Luiz Antônio, suspeito de estuprar um jovem de 26 anos. Segundo a polícia, o caso aconteceu durante o transporte da vítima a um hospital de Ribeirão Preto, onde faz tratamento de câncer. Assustado, o jovem de 26 anos, que tem paralisia cerebral parcial, relata momentos de pânico como vítima do motorista da prefeitura. Ele conta que na volta de Ribeirão para Luiz Antônio, após passar por atendimento médico no Hospital das Clínicas, o funcionário público teria parado num canavial e cometido abuso sexual. Aí eu gritei, cocô, não tem ninguém para salvar. Com as mãos amarradas. Amarrado. Dentro da ambulância, comecei a xingar, mandou eu calar a boca. Eu chorava muito. O laudo médico apresentado pela polícia confirmou o crime. O delegado indiciou o motorista por estupro de vulnerável e pediu 2 vezes a prisão preventiva do suspeito, que foi negada pelo judiciário. Ele praticou o crime, os indícios estão completos, principalmente com o laudo comprovando o coito, o laudo descrevendo toda a dinâmica. E nesse laudo a materialidade ela é bem concisa, ela é bem tranquila. Além desse laudo, o depoimento das testemunhas e da própria vítima, que faz 2 depoimentos apontando as situações que indicam ele como o autor do crime. A Secretaria da Saúde abriu sindicância para apurar o caso e transferiu o funcionário para outro departamento do município. O acusado é motorista da prefeitura há 20 anos e sempre levou os pacientes de Luiz Antônio para os hospitais da região. A Secretaria da Saúde, desde que ficou sabendo dos fatos, nós abrimos o primeiro boletim de ocorrência, assim que nós soubemos. E desde então nós viemos dando todo o amparo possível para que esse caso fosse investigado e estamos dando todo o amparo para a família também. E agora a gente está aguardando um posicionamento da Justiça. O nosso jurídico já está avaliando o que pode ser feito e estamos aguardando quais vão ser os procedimentos a serem tomados. O jovem denunciou ainda que teria sido vítima do funcionário outras 5 vezes durante as viagens ao hospital de Ribeirão e que não contou antes por medo das ameaças. Ele falou, não é para contar para ninguém, não, eu te mato. Não tenho para contar. Aí falou, eu estou aqui para morrer. Nas ruas, a população está indignada com o caso e a família do jovem revoltada com a falta de ação da justiça. Outra preocupação é com a saúde mental da vítima. Já não brinca tanto, ele gostava de dar uma voltinha, já não quer sair mais de casa. Às vezes ele sai um pouquinho, já quer voltar depressa para casa, porque está com medo, está assustado. Aonde ele olha, parece que ele vê o homem. Essa situação não pode ficar desse jeito, tem que haver justiça. A família, os amigos, está todo pedindo justiça. A gente quer saber por quê, se tem as provas e tudo que foi comprovado. O delegado está ajudando. E por que nada foi feito até agora? É o que a gente quer, justiça. Eu acho que a justiça tem que ser feita. E tem capa grande por trás disso. E nós precisamos descobrir. Isso não pode ficar impune. Hoje é meu filho, amanhã pode ser a filha de outro, depois pode ser filho daquela lá. E como é que fica? Né? Então acho que tem que ser feito. A justiça tem que entrar com a providência. Quanto mais rápido possível. Gislene Lopes, de Luiz Antônio, para o Jornal da Clube. Por meio do advogado, a família da vítima procurou a Corregedoria da Polícia Civil de Ribeirão Preto para verificar o motivo dos pedidos de prisão terem sido negados, mesmo diante da confirmação do crime pelo laudo médico. E o Ministério Público ofereceu a denúncia ao Judiciário, que foi aceita, e o inquérito policial virou agora processo penal. O acusado vai responder por todos os crimes denunciados. Ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Eu conversa agora com o advogado Ricardo Alves de Macedo. Doutor, o caso de Luiz Antônio chama atenção porque o laudo médico comprova o crime, além dos depoimentos da vítima e testemunhas. Qual seria a explicação para o acusado continuar em liberdade? Boa tarde. Boa tarde, Gislene, Pulse, a você que nos assiste. Observe, a manifestação prolatada, proferida pelo juiz no sentido de negar a prisão preventiva do acusado. Não podemos dicar, numa análise ainda superficial, negarmos também que esse laudo é uma prova muito forte, é uma prova muito robusta, no sentido de que houve a prática do ato libidinoso da conjunção carnal.
E em delitos como esses, né, praticados de maneira velada, às escondidas, a palavra da vítima é de fundamental importância. Então, deve ser levada em consideração. Incumbiria, pois, ao Ministério Público, enquanto titular da ação penal não concordando com a decisão judicial, dela recorrer, visando buscar a prisão preventiva do acusado. A legislação nesse caso é falha, doutor? Não, nesse caso não. Tratando-se de uma questão onde coloca-se em xeque a vulnerabilidade da vítima, ou seja, o crime supostamente praticado seria o estupro de vulnerável, a legislação não é falha. Talvez as nossas instituições é que possam ser falhas, mas não consigo observar, veja, ainda como disse anteriormente, numa análise superficial, a questão da falha voltada à legislação ou até mesmo às nossas instituições. Parece que a investigação foi muito bem feita, a denúncia está muito bem colocada e agora é uma questão de diferentes argumentos jurídicos. E aí incumbiria, então, ao Ministério Público tomar as providências que julga pertinentes no sentido de recorrer das decisões judiciais. Como você disse anteriormente, a situação preocupa ainda mais pelo fato da vítima ter paralisia cerebral. Sim, sem dúvida. Aí sim entra em xeque a questão da vulnerabilidade da vítima, não é? Não se trata ser assim confirmado, logicamente, porque paira no nosso sistema o princípio da presunção de inocência. Mas, se confirmado, não é um simples estupro. É um estupro, a prática de um ato da conjunção carnal, a conjunção carnal em si, valendo-se da hipossuficiência da vítima. Qual seria esse retardamento mental, essa paralisia cerebral que o traz, né, o torna vulnerável, ou seja, não tem 100% a capacidade de consentimento. E sim, essa capacidade, estando viciada, tornar-se-ia mais fácil ao suposto autor a prática da conjunção carnal. E que penalidade pode ser dada ao acusado? Para o estupro normal, você tem a pena de 6 a 10 anos. Porém, se confirmadas todas essas circunstâncias de circunstares que cercam o fato, a pena deve ficar acima disso daí, bem acima, por conta da vulnerabilidade, né? Você teria que casar artigos aí, artigos próprios do estupro e artigos próprios voltados à vulnerabilidade, fazendo com que essa pena se exaspere bastante. Talvez ficando até acima dos 10 anos, se tudo confirmado em juízo. Bem rapidinho, a família pode esperar o que nesse caso? Antes de tudo, justiça, não é? A família deve confiar no Poder Judiciário, deve confiar no Ministério Público para que efetivamente a justiça seja feita. É lógico, é um crime hediondo, é um crime que choca, que causa clamor à sociedade. Porém, o operador do direito não pode deixar se levar pela emoção, porque o direito é razão e a aplicação de qualquer medida é razão antes de tudo. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Pulse. Obrigado, até já.